Amigo, amiga, tá na hora do Se Liga. Verdade, verdade. Você já se inscreveu no nosso canal? Por favor, né? Aperta o sininho lá para que a gente possa saber que você está gostando das nossas conversas e caprichar em cada uma delas cada vez mais. Conosco, nosso timaço, com o economista Manuel Tedin, o publicitário Lula Vieira, o também publicitário Elísio Pires, o consultor Paulo Fraga e o designer Marcelo Pereira. Assunto de hoje explosivo, violento, agressivo. Na minha opinião, o pior problema que o Rio de Janeiro já teve em toda a sua história e que, no lugar de diminuir, só aumenta. Milícia, que mistura todo tipo de personagem. Ex-policial com policial da ativa, com bombeiro, com cidadão comum, civil, com bandido, se associa ao narcotráfico para fazer melhores negócios. E aí, meu caro Marcelo Pereira, nós estamos sabendo e acompanhando uma brigada especial da Polícia Civil, o chefe de Polícia Civil, Alan Turnovski, tem um comando que, inclusive, na semana passada foi manchete direto, porque em combates e embates com milicianos, matou 19 deles. 12 de uma atacada e 7 numa outra atacada. Vai ter de ser assim? Vai ter de rolar muito sangue? Só a Polícia Civil dá conta disso, Marcelo? Da mesma forma que só enfrentar o tráfico na base da bala, de invasão à morte, já viu que não adianta, né? Eu acho que sem inteligência e um trabalho um pouquinho mais dos bastidores, acho difícil, né? Enfrentar. E eu concordo com você que talvez seja o maior problema que a gente já tenha visto do Rio de Janeiro, que talvez seja o primeiro estado miliciano do Brasil, né? Que vai surgir aí, porque ele só aumenta, né? E a origem disso a gente sabe, né? Que são grupos de extermínio ligados a forças de segurança que passaram a agir para garantir a segurança de certos lugares onde o Estado não chegava, que viraram isso que a gente está vendo aí. E a tendência é só crescer, né? Cada dia a gente vê uma nova área da cidade sendo tomada pela milícia, e é uma coisa assustadora mesmo, né? Vai chegando, o poder político que eles vão ganhando é gigantesco e a gente não sabe como parar e até onde já está incrustado, a gente não sabe até onde os tentáculos vão, né? Pois é, Manuel. Há uma parte dessa divisão antimilícia da Polícia Civil que cuida só dos casos financeiros, das fontes de lavagem de dinheiro da milícia. É um trabalho que tem que correr paralelo, ou é bom intensificar mais esse trabalho? O próprio chefe de Polícia Civil, Alan Turnovski, acredita mais na eficácia dessa brigada que corre atrás do dinheiro do que da brigada que faz o enfrentamento no meio da rua. Eu acho que ele tem toda a razão. Siga o dinheiro, né? Isso não é a frase clássica dos filmes de detetive, até de espionagem, né? Você pega o dinheiro, inclusive se você conseguir interromper o fluxo de dinheiro, é mais fácil você derrubar a organização. O dinheiro hoje tem maneiras de esconder, mas está cada vez mais difícil. A não ser que você trabalhe o tempo todo com Bitcoin, que é uma coisa super volátil, você não sabe o valor dele hoje, mas não sabe o valor dele amanhã. Então, dá para fazer com Bitcoin? Dá. É sofisticado demais para esses caras? Não sei. Tem gente sofisticada nesses grupos, né? Tem gente que conhece esse mundo. Mas seguir o dinheiro é fundamental, eu acho muito mais importante do que... Eu não sou contra o enfrentamento armado em situações mais controladas, se não tiver muita gente em volta. Acho que tem que fazer. Tem uma solução nova para esconder dinheiro. E a Jorba produzindo uma cueca com fundo falso agora, acho que vai ser de uma eficácia extraordinária. Deixa então dar um pouco de seriedade, que a conversa tá tomando tá pegando uma fenda, né? Que não nos interessa. Paulo Fraga, nós vimos começar essa história de milícia no Rio de Janeiro, romanticamente em Rio das Pedras, né, onde aparentemente ninguém era remunerado e era só para botar ordem na casa, né? Era só para impedir que o narcotráfico se apossasse daquele espaço tão privilegiado e cantinho tão fértil para eles. À época, e você se lembra, Paulo, Elísio, Lula, Marcelo e Tedin, que um deputado federal abertamente defendia.
as milícias. Em campanha defendeu a presença das milícias. Será que a gente tem tantos simpatizantes das milícias no nosso legislativo quanto tínhamos antes? Menos? Mais nenhum? A impressão que me dá é de que as milícias tomam uma dimensão gravíssima, né? Por duas razões. Uma que é a questão do crime, que antes de tudo é uma atividade econômica, né? E que circula muito dinheiro, né? E a outra, que é o mais grave de tudo, que são as relações políticas e de que maneira a forma como a milícia vem se infiltrando nesse ambiente político, né? E, à luz do que você já comentou, o presidente Bolsonaro e a quadrilha, como é que eu dizia, do Tio Patinhas? Irmãos Metralha. Os irmãos Os irmãos Metralha. Metralha, que tem histórico que não é recente, de apoio e reconhecimento para milicianos atuantes no Rio de Janeiro. Então, a situação é muito grave e que há que ter uma atenção especial para isso. Elísio, é uma questão federal. O presidente já deveria estar se movendo a respeito, até porque o Rio de Janeiro, e o Grande Rio, quando a gente fala de Rio de Janeiro, não é privilegiado na questão de ter milícias instaladas aqui. As milícias já se alastram pelo Brasil afora. Então, não seria a hora de um apelo federal nesse sentido? Na realidade, o número preferido das milícias no Rio de Janeiro é o 0. Tem o 01, 02, 03. E só para lembrar que o candidato a prefeito aqui no Rio de Janeiro deu uma declaração hoje de que está sem recurso para fazer a campanha, que só tem R$25 mil, que é com dinheiro dele e do pai. Então, tudo pode acontecer. Pô, né? É só lembrar que teve miliciano que foi homenageado com medalha Tiradentes na Assembleia. Muitos. Não é? Não, mas um deles, com certeza absoluta, que, aliás, não pode nem fazer depoimento porque foi assassinado lá na Bahia. Na Bahia. Né? Uhum. Foi morto na Bahia. Né? Mas ele recebeu uma medalha, né? Por voto de um dos zeros. Então, enquanto tiver essa zerada, eu acho que vai ter uma certa ligação do poder público com a milícia. Né? O que mais temíamos está acontecendo, Lula Vieira. Os próprios políticos estabelecidos, e aí o que o Elísio está falando foi até uma preocupação minha no começo do governo Bolsonaro, que alguns amigos meus teimavam em chamar o clã dos zeros, como Elísio destaca, como a milícia Bolsonaro. Né? Fala, gente, ó exagero, mas tiradas as devidas proporções desse caso, muitos políticos podem estar caminhando com essas parcerias ou não? Já estão caminhando, Lula? Muito. É impossível você fazer, inclusive, campanha política em boa parte da cidade do Rio de Janeiro. Você não entra lá com o seu candidato, seja qual for, quer dizer, deputado, vereador, etc., muito menos prefeito, que não seja autorizado pela milícia. A milícia está ganhando o status de um governo, quer dizer, de um poder organizado. Eles têm interlocutores com o poder organizado, eles têm representantes nas câmaras, na Assembleia. Quer dizer, é uma realidade que é pior no Rio de Janeiro porque aqui ela cooptou grandes líderes da sociedade em termos de quem é que toca a vida do Rio de Janeiro. Nós estamos recebendo e acolhendo a milícia e ela faz parte do nosso modelo de governança. Eu não sei o que vai dar, mas, mais uma vez, está aí aberta a porta para a eleição de vários candidatos que são umbilicalmente e, muitas vezes, nem envergonhadamente ligados à milícia, ligados a todo esse poder paralelo. E nós estamos agora também com a mania de acharmos que nós vamos encontrar soluções ao arrepio da lei, para usar uma expressão jurídica. Quer dizer, que é matando gente que vai dar certo, que é incrementando a violência que vai dar certo, e vamos chafurdando cada vez mais nessa lama da violência e da falta da lei. Tem uma maneira, Marcelo Pereira,
que é um segundo estágio, e rápido, e eu estou gostando da velocidade com que isso acontece, do combate às milícias nessa eleição em particular, que é chamar os candidatos que são licenciados para agirem em terreno miliciano para explicar como é que eles conseguiram essa licença. Se ninguém consegue fazer campanha, eles conseguem. É um bom passo, né, não, Marcelo? A gente fica meio cético, né? Quando o Crivella é liberado de novo para fazer a campanha, né? A gente não sabe até que ponto uma atitude dessa vai ter algum resultado, né? Mas é um começo, né? Quem sabe, né? Falta que ninguém consegue entrar lá nesses territórios, né? Alguns dos territórios, Paulo Fraga, isso eu constatava mais, agora não sei nessa eleição se vai continuar valendo isso, tem essa soma da permissão que o pastor da região, pastor de prestígio da região, tem frente, que tem trânsito de conversa com a milícia, tem do miliciano para levar o candidato dele, pastor. Quer dizer, a coisa fica muito pior, pior a emenda que o soneto. Ou seja, a gente vai ter uma milícia santa, uma milícia abençoada, é isso? Abençoada, é isso. O Papa Borja fazia isso muito, né? O Papa Everaldo também, né? É uma situação dramática, porque como pano de fundo você tem uma questão ética em que a corrupção está instalada, a ausência de padrões éticos de toda a natureza, e ficam esforços aí meio que isolados. O próprio secretário de Polícia Civil, o chefe da Polícia Civil, com coisas assim mais isoladas, mas que não é política de Estado, entendeu? Então, no longo prazo, isso tende a se perder, né? Então, é uma situação dramática, porque, à luz do que você estava dizendo, é a política envolvida com o crime, né? Estabelecido e organizado, porque eles têm sociedade de pessoas que saíram da polícia e que permanecem na polícia, né? Então, difícil. O próprio presidente, né, que é amigo de miliciano, defende miliciano, homenageia miliciano, se comporta como miliciano, né? A moral desses caras é toda a moral e uma visão de mundo do miliciano, né? Então assim, a coisa, o negócio é sério, né? E eles são a base eleitoral de amor-apoio dele, né? Só para você ter uma ideia da amplitude dessa operação dos milicianos, eles estão operando já há algum tempo no segmento imobiliário, construindo prédios. Um deles caiu, inclusive, né? Teve uma recente queda. Erro de percurso. O resto erro de tudo percurso. lá. Tá tudo lá. Sérgio Naia, fichinha, né? Perto disso. Incrível, né? Incrível. O Lula, e o complicador dessa frente imobiliária da milícia é que é o seguinte, as obras são embargadas seguidas vezes, e eles não estão nem aí. Ele tem uma estrutura jurídica muito boa, uma estrutura violenta muito boa, quer dizer, o fiscal não entra porque matam o fiscal. Se for uma ação de governo, o pessoal, os advogados deles conseguem, usando brechas da lei, considerar que você não pode expulsar o cara de casa, ele já está morando lá, tanto que você percebe que fazem um esqueleto e já bota uma família lá morando, para que aquele esqueleto, ainda sem acabamento, já seja a casa de alguém. O que muda a compressão do poder em relação àquela construção. Não é mais fácil, não é mais possível você expulsar a pessoa de lá ou demolir, porque, afinal de contas, já é a casa de um cidadão. Interessa ao comprador, porque é muito mais barato, eles conseguem vender com um bom financiamento, barato, sem papel, o cara está no SPC, compra assim mesmo. E financiam. Então, financiado. Sendo que o sistema de cobrança deles é melhor do que os tradicionais. É mais eficaz, né? É mais eficaz. Ninguém a garantia, não precisa nem fiador. Porque as pessoas querem continuar com as pernas, com os braços, eventualmente com a cabeça. Então, paga direitinho. A prestação é um outro mundo paralelo, que nós não estamos conseguindo enfrentar. Está aí
inclusive, estão eles aí entrando nas áreas de poder público, tanto na polícia, quanto nas câmaras, quanto nas assembleias. É uma briga que o Brasil vai ter que enfrentar como nação, se é que quer ser realmente uma nação. A gente ria dos nossos vizinhos e agora somos um exemplo do que a corrupção pode fazer de um país. E o presidente não está nem aí. Tá? Acabou de declarar que não existe mais corrupção no país, é por isso que vai acabar com a Lava Jato. Enquanto isso, um dos seus principais colaboradores, ou partners, para não usar outra palavra, andava por aí com dinheiro enfiado em lugares não ortodoxos, né? Em cofres meu não Deus, comuns. já está pegando a fenda de novo, que fenda proibida. Ah, meu Deus, isso cheira mal esse assunto. Obrigado, Marcelo, esse assunto cheira mal. Tedinho, para fechar essa rodada sobre milicianos, meu caro, não é esperar que o presidente perceba, por mais simpatia que ele tenha pelos milicianos, por mais parceria que ele, em determinado momento da história política dele, tenha com esses caras, de que isso pode sair da mão dele, de repente ficar uma coisa que vai comandá-lo no lugar dele usar a milícia, não? Barbosa, eu acho que a gente sempre comete esse erro, que é absolutamente natural, e eu cometo o tempo todo, que é olhar para as soluções de curto prazo. A solução para resolver essa coisa da milícia não é o presidente. Cara, se toda vez depender do presidente, ou do juiz, não vai funcionar. É uma questão institucional. Tem um livro que o Marcelo gostou muito, que eu sou fã de um dos autores, que é Por que as Nações Falham ou Decaem, enfim. Why Nations Fail, eu não sei como é que é a tradução para português, que é de um cara chamado Acemoglu e o outro cara chamado Robinson. Esse Acemoglu é um economista absolutamente genial, e ele já conseguiu comprovar de forma bem formal que só vai para frente, só se desenvolve países com instituições fortes, desenhadas para incentivar o desenvolvimento, que tem um sentido de fazer com que as pessoas se organizem para produzir, para defender a propriedade, enfim, tem uma série de critérios. Se a gente ficar dependendo só do presidente, você tem razão, se o presidente chegar enfim, se iluminar, for fazer uma confissão lá em Roma, conversar com o Papa absolve e tal, e ele resolve que tem que acabar com essa relação dele com a milícia. Isso vai ajudar, vai acelerar e tal. Mas se isso não for internalizado na sociedade como um perigo, como um inimigo do desenvolvimento, um aliado da desordem e da violência, nunca vai resolver. Então, o que a gente precisa é, como sociedade, mudar a cabeça. Oi. Você falou demais, Mário Tendi. Quem tocou aí foi alguém da milícia. Atende o telefone. Só completando rapidinho o que o Tedinho falou, Marcelo. muito rápido. Assim, nesse livro que eles falam, assim, uma das características de uma sociedade que tem de instituições que resolvam esse problema é que haja uma possibilidade de inclusão de muita gente na sociedade, né? no sistema, né? Porque a gente vê que essas milícias elas prosperam em lugares onde as pessoas estão alijadas completamente. O Estado quase não chega, né? E esses caras tomam um vazio de poder lá e tomam conta da segurança. Mais ou menos, Marcelo, mais ou menos. Eles estão tomando conta de Jacarepaguá, eles estão em bom sucesso, há muito tempo. Sim, eles são uma força repressora da cidadania, do livre transitar dos cidadãos. Eu concordo com você, Manuel. A origem deles foi essa, né? Sim, mas eu estou com você, Marcelo, estou com você, Manuel. Seria ótimo se nós tivéssemos tempo, se nós vivêssemos um tempo num país onde a gente pudesse impetrar esse tipo de política e ela responder a ponto de salvarmos um monte de gente. Mas tem um monte de gente morrendo aí, morrendo nas mãos da milícia. Claro. Hoje, amanhã e depois. Eu quero salvar hoje essas pessoas. Mas o presidente ele não vai para Roma para se confessar com o Papa, nem ele vai abrir o olho e ver que errou. Então eu quero saber, Paulo Fraga, como é que faz?
Poxa, covardia que você fez comigo isso. Mas eu vi que você era a imagem mais tranquila do meu vídeo aqui de casinhas onde vocês estão. Aí fui em você. Eu não sei, eu confesso a você que eu não sei se há um caminho claro em relação a isso, entendeu? É difícil, eu não sei. Passa por um processo ético mesmo, você tem que mudar a maneira de todos nós, enquanto sociedade, nos comportarmos e exigirmos dos governantes atitudes que possam criar um ambiente mais favorável a todos, entendeu? Eu confesso de que as pessoas que vivem em áreas são controladas por milícias, são empresários com atividade diversificada, que eles oferecem segurança pública que o Estado não dá. Oferecem o gatonete, oferecem o gás, oferecem serviços, estão em transporte, eles estão em atividades que deveriam ser ocupadas pelo Estado e o Estado não está presente. Então, essa proliferação, seja das milícias, seja do tráfico, é reflexo nada mais, nada menos do que da ausência do Estado. E eu confesso que não vejo a sociedade feliz com esse tipo de comportamento, entendeu? Pois é. Seria o caso de ter uma UPP da milícia? Uma UPP... Não sei, é isso essa resposta que eu procuro. O UPP foi uma boa ideia, mal executada no final das contas. Uma ótima ideia, muito bem iniciada no Dona Marta, que trabalhou muito na linha do que a gente está aqui comentando, mas que, infelizmente, cresceu rapidamente de maneira desorganizada e desordenada. E aí se perdeu ao longo do tempo. Exatamente, Paulo. E foi usado de forma política também. Foi por isso que cresceu rápido demais. A Olimpíada acabou, né? Só um lembrete. Só tem um caminho. Numa sociedade democrática, que eu acredito que, por enquanto, é o nosso caso ainda, é o voto. Só existe um único caminho para resolver isso. É o voto. O voto. E vamos usá-lo, né, daqui a menos de 30 dias para escolher aqui no Rio de Janeiro. Quer dizer, se nós tivermos um prefeito razoável, né, se tiver uma Assembleia, uma Câmara de Vereadores com a média, né, de boa qualidade, isso aí começa a acabar com certeza absoluta. E só vai depender do nosso voto, de mais nada. Com todos os controles de milícia, de controlar a região, o voto é secreto. Eu sei que tem algumas milícias que exigem que o cara leve o celular para fotografar o voto, né, para mostrar em quem que votou. Então, mas isso é uma minoria. Na realidade, é que está se votando mal. E por isso tem esse resultado que está aí. Lula Vieira, a vontade de mudar a situação vai ser maior que o medo do eleitor que a votação naquela região dele não seja de acordo com o que a milícia deseja e a vida dele, a partir desse número contrário à milícia, se torne um inferno ainda maior? Posso acreditar que as urnas vão... Você que está acompanhando essa eleição de agora de perto, possa nos ajudar dessa vez? Olha, eu não acredito que o eleitor ainda se conscientizou do valor do seu voto. Há um volume imenso de gente que não sabe em quem votar e acha que vai achar a solução em cima da hora, votar no conhecido do amigo. Segundo, não é uma ação de raciocínio, é uma reação que ainda tem um grau de emoção muito grande. As pessoas votam sem pensar direito no que estão fazendo e, o que é pior, sem respeitar a estrutura da democracia. Acham que tanto faz como tanto fez, que a vida delas não será afetada pela má escolha que vão fazer na hora que estiverem na cabine. Eu ainda acho que não temos maturidade política e que, por isso, raros são aqueles que votam conscientemente. Me dói dizer isso, mas não acredito que as pessoas vão votar com o mínimo de consciência. Podem até acertar, mas vai ser sem querer. Esse assunto não cessa por aqui porque ele é de uma gravidade tal e de uma profundidade tal de entranhamento na nossa sociedade que a gente vai ter que cavar muito esse buraco
para enxergar tudo que ele tem, a profundidade e a grandeza dele. Por isso, a gente continua no outro dia, mas não sem antes saber no que o senhor Manuel Tedin se liga nessa semana. Eu estou me ligando na eleição dos Estados Unidos, que eu acho que talvez seja mais importante do que a nossa nessa altura do campeonato. Uma reeleição do Trump seria um desastre para o mundo. Ele não está descartado, não está fora do baralho, mas o Biden está com uma vantagem, por enquanto, bastante clara. Vamos torcer para que isso se consolide e o Trump saia da Casa Branca no começo do ano que vem, o que vai ser muito bom para o Brasil, porque enfraquece de alguma maneira o Bolsonaro. Ele fica sem uma âncora ideológica na liderança do maior país do mundo, né? Então, estou ligado nas eleições americanas. Elísio Pires se liga em quê? Me ligo nas eleições, não só na do dia 3 de novembro, como na do dia 15. E concordo com o Tedin plenamente, a do dia 3 terá uma profunda significação para o futuro do Brasil, não tenho nenhuma dúvida disso. Marcelo Pereira se liga em quê? Eu sigo os relatores, eu também só penso nisso. A eleição aqui, mas principalmente nos Estados Unidos e também na Bolívia também, né? O que vai acontecer lá, né? O partido do candidato do Evo Morales parece que vai ganhar no primeiro turno, se vão deixar ou não vão, mas principalmente na eleição americana também. Estou muito esperançoso de que o Biden leve. Lula Vieira, tá ligado em quê? Se liga em quê? Exatamente a mesma coisa. Eu que não creio, peço a Deus pela minha gente, pensando na eleição americana. Eu acho que a gente devolveu o Trump da onde ele não deveria ter saído, cuidando dos seus hotéis, seus programinhas de televisão, e tentar deixar a volta da liderança que os Estados Unidos tinham em nome da democracia, em nome da valorização do ser humano e dos processos democráticos. É o que eu espero que aconteça. Interessante, Paulo Fraga, que toda vez que a gente fala do Trump, eu me lembro do Crivella aqui no Rio, e vejo as semelhanças, né? Que os dois não fizeram campanha para ser eleitos, e sim para terem maior visibilidade nos seus negócios. E acabou que deu errado. Mas, Paulo, brincadeiras à parte, você se liga em quê? Eu vou sair do voo internacional, que está overbook, voo doméstico, né? Eu fico ligado, se liga no nosso Senado Federal, que vai ter uma oportunidade ímpar de dizer para a sociedade a que eles se prestam e que padrões éticos eles terão diante do senador Cueca recente, entendeu? Então, eu confesso a minha enorme curiosidade em ver de que maneira o nosso Senado vai se comportar diante desse episódio recente. A expressão que o Paulo usou, razões éticas, tem mais ou menos o aspecto do São Jorge em bordel. Tem nada a ver. Ética com o atual Senado não são compatíveis. Você sabe que, Lula, que o maior problema vai ser nominar esse gesto do Senado. Porque, geralmente, quando a gente quer consertar as coisas, a gente deixa as coisas em pratos limpos. E no caso do Senado, vamos deixar em que lugares limpos? Eu acho que ele foi um pouco literal. Deram um dinheirinho para ele, ele achou pouco, e disse, dinheiro assim, eu faço isso, ou seja, enfio naquele lugar. Opa! Literalmente ofensa. Tá bom. Lula Vieira, Manuel Tedin, Elísio Pires, Paulo Fraga e Marcelo Pereira voltam semana que vem para um papo, como sempre, dos melhores. Não deixe de se inscrever no nosso canal e dar um like aí para a gente saber que você gosta da gente, porque a gente gosta disso. Obrigado, rapaz. Até semana que vem.